Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar. Jesus conta nesse evangelho que ele escolheu 12 para estar mais próximo a ele. Entre esses 12 estava Pedro, estava Judas. Eu pergunto a vocês se Pedro e Judas cometeram um pecado contra Jesus. E se um pecado foi maior do que o outro, ou se para vocês foi o mesmo pecado. Não houve diferença do pecado dos dois. Pedro o traiu, Judas o traiu. Eu entendo que a traição dos dois foram iguais, os erros dos dois foram iguais. Não há diferença entre Pedro e Judas. E a diferença dos dois foi que eles tiveram reação diferente ao pecado. Eles agiram de uma forma diferente ao erro deles contra Jesus, a falha deles contra Jesus. Em João 37, Pedro diz: Eu darei minha vida por ti, falando para Jesus. E Jesus respondeu a ele, no 38, Darás tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo antes que me tenha negado 3 vezes. Em Lucas 21 diz: Mas aqui está sentado comigo, a esta mesa, está também um homem que me vai trair. No 22 diz: O filho do homem tem de morrer, porque isso faz parte do plano de Deus, mas ai daquele que me trair. Ele está falando para Judas. O Senhor Jesus, ele, como sabe todas as coisas, percebe antes a traição dos dois e adverte os dois. Pedro, tu vai me trair 3 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Judas, tu vai trair o filho do homem, tu vai entregar o filho do homem. Está escrito que deve ser assim, mas ai daquele que fizer. Os dois foram tomados por um sentimento mau. E todos eles, meus irmãos, todos eles, os apóstolos, passaram por aquilo que Jesus passou. Jesus ensinou eles por igual. Jesus os tratou por igual. Jesus amou por igual todos eles. Pedro e Judas foram amados por Jesus por igual. Não teve diferença ou acepção entre um e o outro. Jesus nos ama por igual. E o que Pedro viu, Judas viu. Os milagres que Pedro viu, Judas viu. Como a cura do paralítico em Betesda. Ali, Jesus libertando um endemoniado em Cafarnaum. A cura de um leproso. A ressurreição da filha de Jairo. Jesus acalma a tempestade. Pedro viu, Judas viu. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. E os discípulos perguntam. E ele pergunta aos discípulos: quem me tocou? E todos estavam ali. Diz: não, todos te tocam. Todos eles viram a cura daquela mulher e de Jesus sair virtude. A multiplicação dos pães. Eles viram e comeram. Judas viu, Pedro viu. A ressurreição de Lázaro. Judas viu, Pedro viu. Meus irmãos, nós experimentamos o melhor de Jesus. O que eu vejo, você vê. O que acontece na minha vida, acontece na sua vida. Jesus, quando foi lavar os pés dos apóstolos, ele não tirou Pedro, não tirou Judas. Não, de vocês dois não. Vou lavar só dos 10. Não, ele lavou do pé de todos os apóstolos, de todos os discípulos. Ele lavou pé por pé. A humildade de Cristo, o amor de Cristo estava neles. A diferença deles, irmãos, Judas entregou a Cristo e Pedro negou a Cristo 3 vezes. A diferença deles estava no depois. Existe uma coisa só, um milagre só, que Pedro viu e que Judas não viu.
Essa é a diferença. O milagre que Pedro viu e Judas não viu foi a ressurreição do Senhor Jesus. Pedro viu ele ressurgir, reviver, ressuscitar. Judas não esperou o perdão do Senhor. Judas não esperou ver o milagre. E ele disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro, angustiado, esperou. Judas não, ele não conseguiu. Ele partiu antes, ele acabou com a sua vida, porque ele não esperou o milagre principal, meus irmãos. O milagre principal da nossa vida é a ressurreição de Jesus. É quando ele nasce de novo, e em glória ele volta e diz: eu ressurgi. E nós não podemos ver, mas Tomé era como nós, também não viu, e disse: eu só acredito se eu ver. E Jesus apareceu para ele e falou: toca, Tomé, para que tu possa ver, para que tu possa sentir os furos. Mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Eu e você, nós não vimos, mas nós cremos que Ele existe, que Ele é real. A diferença, meu irmão, está em esperar. Espere pelo Senhor. Antes de tomar qualquer atitude, espere pelo Senhor. O inimigo, ele planeja tirar nossa vida, como fez com a vida de Judas. O inimigo, ele planeja, tem planos para nos ferir, para nos maltratar, para nos derrubar. Isaías diz que toda arma, Isaías 54 diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. O que foi planejado contra ti e contra mim, meu irmão, não funcionou. O que foi planejado pelo inimigo sobre as nossas vidas não funcionou, porque nós estamos aqui vivos, nós podemos dar glória, nós podemos esperar por Jesus. Então o que foi planejado para a nossa vida não funcionou, o inimigo foi derrotado. Que essa palavra fique no teu coração. Antes de tomar qualquer decisão, espere por Jesus. Espere pelo milagre, espere para você sentir Ele, espere para você sentir Ele, que Ele ressuscitou, Ele está contigo. Sinta a presença do Senhor, não tome decisões precipitadas, antes de consultar Jesus, antes de sentir Ele, antes de ouvir Ele, ouça o Senhor, porque Ele vive e Ele é real. Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja salvo, em nome do Senhor Jesus Cristo.